Você abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel capítulo 12 e no versículo de número 4, onde nós vamos encontrar o primeiro gigante da igreja nos últimos dias na terra. Nós precisamos vencer esse gigante. E o texto diz assim: tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. O Senhor estava dizendo para Daniel manter essa palavra muito protegida, guardada, e que nem tudo seria revelado, porque esse texto ele é tão claro, né? Esse texto de Daniel capítulo 12 é tão claro que ele dá a quantidade de dias que haverá grande tribulação sobre a terra. Ele dá a quantidade de anos que, desde que Deus falou com Daniel, iniciando o processo na restauração do povo de Israel junto a Jerusalém, até a vinda do Messias, dando a quantidade exata de anos, de 493 anos, que ele chamou de 70 semanas, cumprindo 69, faltando uma, que é a semana da grande tribulação, que ainda vai se cumprir, e houve um espaço entre a semana da grande tribulação e as 69 semanas que se completaram com o nascimento do Messias, porque é o tempo da igreja, o tempo da graça, onde a contagem ficou interrompida por algum tempo, pela igreja ter uma contagem de tempo diferente, porque a igreja faz parte do extraordinário, do sobrenatural. Então, esse capítulo 12 de Daniel é o verdadeiro apocalipse do Antigo Testamento, que dá detalhes, e muitos detalhes, do que ia acontecer. Mas algumas coisas que Daniel perguntou ao Senhor anteriormente, que não foi revelado, foi exatamente Deus não revelando tudo, para não trazer ao homem um conforto de datas e um conforto de tempo que pudesse fazer com que a igreja ficasse despreocupada e dispersa e não viesse estar ligada e cumprindo a sua missão. Então nós vemos Daniel escrevendo algo muito interessante, dizendo: muitos, até o fim, muitos correrão de uma parte para outra, buscando conhecimento, e a ciência se multiplicará. O primeiro gigante da atualidade que nós estamos enfrentando é a ciência. A ciência sempre foi um obstáculo muito grande para se crer em Deus. Basta dizer que as pessoas que fazem faculdade, à medida que elas fazem faculdade, especialmente as faculdades que exigem mais da mente, mais do raciocínio, elas têm a probabilidade de desenvolver o ateísmo mais do que as pessoas que não buscam excessivamente o conhecimento. E quanto mais a pessoa se doutora, quanto mais a pessoa faz as graduações e as MBAs não quer dizer necessariamente que ele tem que ser ateu por causa disso, que a Bíblia fala de ilustres homens como Daniel, o maior sábio da Babilônia, que era temente a Deus. Assim como nos nossos dias, nós temos muitos ilustres juízes, promotores, não é verdade? Professores das mais altos níveis de envergadura desse país, e são tementes a Deus. Mas, em regra geral, a massa de quem busca o conhecimento científico, ele tem a tendência do ateísmo. Não porque o cristianismo é coisa dos ignorantes, não porque a fé é coisa de quem não tem sabedoria e conhecimento, mas porque a ciência humana, ela treina o homem para não crer em Deus.
Porque a ciência humana ela é partidarista e ela está estabelecida com o propósito de fazer o homem se distanciar de Deus. Porque se ela for estudada e analisada com inteligência espiritual, ela prova Deus, ela prova como que o homem foi realmente criado. Se ela partisse do princípio da Bíblia, ela já teria todas as respostas que ela busca e não tem, e não consegue, e nunca conseguirá, porque ela toma um caminho diferente, querendo provar aquilo que é improvável, que Deus não existe e que as coisas foram feitas sem a interferência de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o texto sagrado, dá um pouquinho de microfone para o retorno, pelo menos. O texto sagrado diz que a ciência se multiplicará. Então esse é um gigante. O que o profeta está dizendo com a multiplicação da ciência? Nós poderíamos estabelecer vários níveis: um carro andando pelas ruas, um avião voando nos ares. Nós teríamos muitas coisas para dizer da multiplicação da ciência, mas nada se compara na multiplicação da ciência mais do que a invenção dos computadores e da internet, né? E até mais do que o computador, a própria internet. O que é um computador sem internet? Eu já trabalhei com computador sem internet, né? Quando chegou, os computadores eram desenvolvidos nas empresas. Eu trabalhava, foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada em uma empresa como assistente, como gestor de custos de produção. Eu me lembro que eu usei as primeiras planilhas de controle de produção feitas sem internet ainda, onde digitávamos tudo e todos os meses tinha que digitar as mesmas coisas. Na verdade, usar o Ctrl+C, o Ctrl+V o tempo todo, né? Eu, por exemplo, nem fazia, porque o computador era coisa de pessoas de um nível maior. Então nós tínhamos uma pessoa na empresa que atendia todas as pessoas. Era um computador para quase a empresa inteira, não é verdade? E apenas um ou dois hiperinteligentes mexiam com o computador sem internet, não é verdade? Hoje esses programas são obsoletos. Eles são extremamente desnecessários. É verdade ou não é? Porque a internet, ela trouxe um nível de evolução, de desenvolvimento, que você está conectado em todos os lugares do mundo, simultaneamente, através de um clique no Google ou em outra inspiração internetica, você descobre situações e coisas e pessoas e trabalho, ele se desenvolve e tudo é impensável o mundo sem internet de novo. É verdade ou não é? Você, depois que ela estava no computador e já produzia tanta velocidade e ela muda, os aparelhos mudam diariamente e ela saiu agora para os telefones para os iPhones, e a situação vai multiplicando a cada dia e crescendo a cada momento de uma forma extraordinária. A internet aproxima quem está longe, distancia quem está perto. Não é verdade? Dentro de uma casa de 3 quartos, normalmente estão em cada quarto alguém da família, separado com a sua internet, e não se conversa mais, e não se come mais juntos, e não se tem mais diálogo. O diálogo que se tem, mesmo dentro de casa agora, também é pela internet. É verdade ou não é? Então as pessoas, para comunicar dentro de casa, fica mais fácil contar seus sofrimentos, não é verdade? Suas insatisfações, do marido para a esposa, pai para os filhos, através da internet, dentro da mesma casa. A internet, nós poderíamos falar a noite toda, a semana toda, dos benefícios, porque a internet, ela não vem do diabo, mas da capacidade do homem desenvolver tecnologia. Porém, tanto nós podemos usar para o benefício de Deus, que é muito pouco usado, muito poucas mensagens criadas com o objetivo de pregar o Evangelho, muitos poucos cliques de coisa boa, de mensagens boas. Basta você postar alguma coisa
boa, que fale do reino de Deus, que pregue o evangelho, frases que tragam situações que enaltecem o nome de Jesus, louvores e etc. São pouco assistidos, pouco curtidos, mas basta colocar uma bobagem, basta colocar as pessoas se expondo pessoalmente, sua hora de dormir, expondo seus relacionamentos, expondo suas fraquezas, seus desabafos mais cruéis e terríveis, dando socos e solavancos nas pessoas através de seus comentários. É verdade ou não é? Colocam ali todo o seu sentimento, todas as suas mágoas, e aí aquilo sim é fruto de muitos cliques e de muitas opiniões e muitas confusões. É verdade ou não é? Então a internet, sem dúvida, é massificadamente usada por Satanás, embora nós poderíamos usar ela muito mais, não é verdade? Então, se mandar para mim vida dos outros, se mandar para mim bobagens, florzinha balançando, gatinho miando, não curto, não vejo vídeo, não perco tempo. Mande pregações, mensagens, informações, e então terá sem dúvida minha atenção, minha curtida e etc. Então, tem pessoas que elas estão verdadeiramente sendo instrumentos de Satanás na internet, e isso é muito forte, porque ela é forte de fato, ela é um gigante. Quem hoje se atreve a derrotar a internet? Que pastor se atreve a dizer que os seus discípulos estão proibidos terminantemente de acessar a internet? Seria o fechamento da sua igreja. É verdade ou não é? Seria o fim, e ele teria muito poucos discípulos o acompanhando. Não é verdade? Muito pelo contrário, nós temos que aproveitá-la e utilizá-la, né? Como os grupos que aqui foi falado hoje pelo bispo, que estão sendo feitos para que possamos produzir melhor nossas informações. Então é um gigante invencível aos olhos humanos. É verdade ou não é? Que está dominando a vida das pessoas quando o lado mal dessas informações é explorado. Você nota que agora o pastor Zé Carlos traz o assunto, a aposta que tinha trago na semana retrasada, do Pokémon Go, não é isso? Go. E as pessoas olham na tela e vê um cenário como esse, mas elas veem aqueles demôniozinhos. Se ela tira o aparelho, né? Se ela tira o aparelho da frente dela, depois que ela baixa esse programa e está jogando, se ela tira o aparelho, não tem nada. Mas se ela põe o aparelho, o demôniozinho está aqui, está na frente dela. Não é verdade? Então, na mesma situação real que ela está vivendo, estaria aquele filhozinho do cão ali. E para ela ter vitórias e conquistas, despertar os desejos do jogo dela, ela vai precisar ser desafiada a deixar, sair de casa e até endereços chaves, lugares aonde ela precisa encontrar com alguns deles para poder pontuar. E eles estão em vários lugares, são nos estabelecimentos públicos, então ela vai entrar lá. Eles estão nos lugares privados, setores privados, casa das pessoas, então ele vai ter que pular um muro para poder chegar lá, e vai se expor a perigo do outro lado de uma rua movimentada, o qual ele vai ter que passar e atravessar aquela rua sem prestar devida atenção. Então as pessoas, o Brasil ainda, me parece que ainda não foi liberado, né? Foi ontem? Então foi ontem liberado no Brasil, mas os Estados Unidos já está arcando com as consequências desse pesadelo informático, esse pesadelo tecnológico, podia mais ainda, melhorarmos ainda essa palavra, virtual, na verdade esse pesadelo virtual, os Estados Unidos hoje já está colhendo as consequências. As pessoas estão vidradas, elas ficam paralisadas e elas choram, né? Vi uma reportagem esses dias, eu não tinha chegado aí no Brasil, e um rapaz de 20 anos de
dizendo: poxa, gente, me ajuda, e as lágrimas rolando, ele dizendo: no mundo todo já tem, os Estados Unidos já tem, e só alguém faz alguma coisa por nós. É como se tivesse acontecido uma catástrofe, é como se tivesse acontecido algo, o mundo todo já tem, nós não temos. Uma criança de 4 anos dizendo, chorando, e batendo as pernas, dizendo: eu quero Pokémon Go, eu quero, algo que é hipnótico, não é verdade? Então é um gigante que está no desafio da igreja nos dias de hoje. A ciência multiplicada, a ciência em um nível que, como um banco funcionaria hoje sem internet, como uma empresa funcionaria hoje sem a internet, como funcionaria? Hoje seria incapaz de pensar e a gente voltar atrás. É impensável se voltar atrás. É algo que venceu a humanidade e não poderá vencer a igreja. Não poderá vencer a igreja. No entanto, esses aparelhos ligados à rede, muitas das vezes são dentro da igreja, sacudindo seu bolso a cada nova chegada de informação do WhatsApp ou do Facebook, tirando você de dentro do templo para ver informação e atender o telefone do lado de fora, como se quem estivesse falando com você aqui dentro fosse o seu irmão, o seu pai, sua mãe, o seu colega, que já seria uma baita falta de respeito em uma conversa de assunto sério com uma pessoa que você ama e considera, você deixar a conversa para atender. Os juízes não aceitam isso, os advogados não aceitam isso, então, porque é uma falta de respeito. Mas vamos esquecer aqui a terra, vamos dizer que quem está falando com você é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso, é o Deus único e verdadeiro. Mas essa consciência está sendo roubada da igreja e ela entrou num caminho virtual onde não há mais retorno. Ouça bem, não há mais retorno da comunidade geral, só há possibilidade de retornar-se individualmente, cada um olhar para si e dizer: meu Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Não há mais como mudar isso coletivamente, porque é um gigante que já tomou todas as forças possíveis dessa humanidade. Então é necessário que você pare e pense: há um gigante a ser derrotado. A tecnologia, o que é virtual, não pode estar no seu bolso tremendo na hora do culto. E alguns mal educados ainda contra Deus, que deixam o telefone tocar dentro da igreja, e outros que saem mesmo e vão atender do lado de fora, e outros mais mal educados ainda tiram o aparelho e navega na internet na hora do culto dentro das igrejas, e isso é uma epidemia generalizada. Eu estou aqui para denunciar que Deus abomina, que Deus está aborrecido, que Deus está cansado disso, e que se não fosse o sangue precioso de Jesus, Deus já tinha mandado Cristo voltar e levar sua igreja, os poucos que se salvam, e eliminar essa terra definitivamente. Ele não pode fazer por causa dos princípios que Ele mesmo estabeleceu nos primórdios dos tempos, e Ele vela pela sua palavra a cumprir. Quem entende, levante a mão e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria hoje falar muito tempo, mas o culto não é propício para isso. No entanto, eu quero dizer de um segundo gigante, o gigante da perseguição. E nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e versículo 9, Mateus 24, 9, quando o Senhor diz assim, através da sua palavra: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Quando nós lemos esse texto, sermos perseguidos e mortos, para nós brasileiros,
aconteceram no início da igreja, onde os irmãos foram queimados em Roma. Ou então, no máximo, aconteceram na Idade Média, onde a primeira religião que o planeta conheceu matava as pessoas em nome de Deus, por professarem outras religiões. Mas não, essa palavra é atual. Jesus, ele disse o seguinte no verso anterior: mas todas essas coisas são os princípios das dores, ou o princípio do fim. Então ele está falando daquilo que aconteceu, mas daquilo que precede a volta dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje morrem mais crentes do que morreram no tempo de Paulo. Hoje morrem mais crentes do que morreram por Nero, o imperador romano. Hoje morrem mais crentes queimados, crucificados, degolados, muito mais do que morreram na Idade Média. É que a mídia, não só brasileira, mundial, ela é maligna, ela é satânica, ela é de Satanás. Então o que ela faz? Ela encobre, ela cita a morte de um homossexual com toda a justiça. Nenhum ser humano tem que ser morto e assassinado por ninguém. Ela mostra a morte de uma pessoa negra, mas ela não mostra a morte dos crentes. Mas os crentes estão morrendo aos montes, aos milhares. Todos os dias, dezenas, centenas são assassinadas em países árabes, em países comunistas, como Coreia do Sul, como a Síria, como Líbia e muitos outros, Arábia Saudita, Sudão, muitos, o Iraque, Afeganistão, muitos outros crentes são mortos, eles são colocados no paredão e é dito: nega esse Cristo ou morre ele, morrem os filhos queimados, alguns dentro das igrejas que são queimadas com comunidades inteiras, e a gente não fica sabendo pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Band, pelo Jornal da Globo, não ficamos, porque todos esses jornais são dirigidos por árabes, por pessoas muçulmanas, e é por isso que essas informações não chegam. Mas hoje está morrendo mais cristão que morreram em qualquer outro tempo da humanidade sobre a terra. E Jesus já havia falado: quando chegar o fim, vocês vão ser atormentados e perseguidos e mortos. Mas a gente é o confim da terra, a gente não vê, a gente é o ocidente. O mundo começou no Oriente, então as coisas sempre começam de lá para cá. Quando o Evangelho chegou aqui, cumpriu o que Jesus disse: vocês vão pregar primeiro o Evangelho, vão nascer o Evangelho aqui, mas o Evangelho vai ser multiplicado aqui em Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então vocês podem se preparar, porque vocês vão levar o Evangelho aos confins da terra. Quando Jesus disse isso lá na Ásia, ele estava falando da América, ele estava falando da América do Sul, ele estava falando de nós. O Evangelho chegou, inclusive é um dos mais fortes do mundo, só que agora há um novo ciclo, um ciclo que vem de lá, de perseguição, de morte, e que já está chegando aqui com força, com ventos de mais de 100 km por hora, e ninguém segura. Então Jesus disse: olha, prepara, vocês vão chegar ao tempo que vão ser perseguidos e vão morrer por causa do meu nome. Então o gigante que é a igreja, nós nem tanto, e o nosso sofrimento está começando. Aleluia, glória a Deus. Eu, quando vejo tantas coisas acontecendo hoje pela televisão, vendo o fortalecimento do islamismo no Brasil, vendo o Rio de Janeiro apavorado com uma mochila esquecida no trem. Antigamente, uma mochila esquecida no trem, há pouco tempo atrás, era motivo para alguém esperto, não é verdade, pegar, abrir, tirar o dinheiro e jogar o resto no trilho. Agora não, agora ninguém quer pegar,
porque pode haver ali uma bomba, não é verdade? Pode haver ali alguma coisa naquela situação que vai explodir. Então, nós estamos vendo aquilo que quem estava comigo nas imagens do degolamento, os 21 cristãos ouviram: vamos atrás de vocês agora aí no Ocidente, não é verdade? Não é verdade? E aquilo tremeu a gente, não é isso? Chegou a hora, estão chegando sim aos montes, pelos aeroportos, por Foz do Iguaçu, por todos os lados, já com Mesquita, em Brasil, me ajuda o nome do local que uma nação tem na outra. Uma embaixada em Brasília, que na verdade não é embaixada da Palestina. Palestina não é um país, Palestina não pode ter embaixada, mas é a embaixada terrorista, para dar passaporte a terrorista, para entrar no Brasil, pouco a pouco, um a um, e só tem os terroristas mundiais, eles têm uma visão de ataque, eles são contra dois tipos de pessoas: os judeus e os crentes. Aqui no Brasil não é terra de judeu, é terra de crente. Então, você pode se preparar. Aqui não é uma mensagem apocalíptica, é uma mensagem realista, para uma igreja que tem que aprender e ser inteligente, entender o contexto profético e começar a cumprir o seu papel, a sua importância no reino de Deus nessa terra. Como nós estamos nisso? Então, um outro gigante, o terceiro gigante, o gigante do ódio, o gigante da traição, da falta de lealdade. E aí, nós já começamos a falar de coisas que a gente conhece muito bem. Diz o versículo de número 10 de Mateus 24, que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, que gigante é esse que tem levantado contra a igreja? É o gigante de guerras de igreja contra igreja, de irmão contra irmão. Você vê que a palavra escandalizados, ela é destacada, ou seja, está falando na realidade de uma multidão de gente que já esteve pregando no altar como eu estou, de gente que já expulsou demônios, de gente que já dirigiu igrejas, já sentou nessas cadeiras e foram batizados com o Espírito Santo, e hoje estão onde? Estão em casa, estão escandalizados, e eles dizem: tal lugar não presta, tal igreja não presta, não existe mais amor, não existe mais jeito, não existe mais salvação. Então a pessoa está escandalizada: aquele pastor fez isso, aquele outro fez aquilo. Então vivemos o tempo de um gigante terrível, de pessoas escandalizadas, que aí então traem e abrem novas igrejas, porém com o mesmo espírito rancoroso, insatisfeito, desgostosos. E então essa igreja aparente, gigante que nós vemos na mídia brasileira, ela vai ser espremida como uma laranja, no espremedor de laranja, dentro de pouco tempo. Ela já está sendo espremida, ela não vai ser, ela já está sendo espremida, ela já está sendo espremida. E quando ela for espremida, então nós vamos ver como vão ficar aqueles que estão apenas numa amizade com o pastor, naqueles que estão apenas numa cura que podem receber no culto da campanha. Então nós vamos ver como está a fé daquele que está na igreja por causa dos irmãos, das amizades, da colegagem que ele criou, e nada de Jesus, e absolutamente nada de Jesus. Amigos da noiva, mas não são amigos do noivo. Aleluia! Amigos da noiva, mas não são amigos do noivo. Então nós vamos ver, estamos vendo uma debandada de pessoas, diz o texto, desorientadas, diz Daniel, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque não agarraram em Jesus, não agarraram no Cristo que morreu
Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e fez uma promessa: eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, para onde eu for, vocês possam ir também. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Crentes decepcionados, crentes escandalizados, crentes aborrecidos, crentes tristes. Por quê? Porque não foi visitado, porque não teve um incentivo de quem ele imaginaria que devia ter, porque algum incentivo tem. Ninguém é lançado sozinho na igreja de Deus. Pode ser uma igreja sem estratégia alguma, pode ser uma igreja, uma denominação que não sabe nem para onde está indo, só o céu, e que não está indo para o inferno. Mas mesmo nessa igreja existe um Espírito Santo que não deixa as pessoas sozinhas. O Espírito Santo sempre usa alguém para falar conosco, mas o problema é que pessoas decepcionadas, eles não querem ouvir a voz de quem o Espírito Santo mandou, mas querem ouvir a voz de quem eles imaginam que seja a pessoa correta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Temos que derrotar esse gigante, aleluia, aleluia, o gigante da tecnologia, o gigante da perseguição, ficando firme até a morte. Quem vai ser derrotado é ele e não nós. A morte não nos mata, a morte é a vida com Deus, aleluia, vida eterna. Existe um outro gigante, os falsos profetas, aqueles que estão no altar, mas estão em pecado, aqueles que estão pregando, mas estão em adultério, e são muitos, e não são poucos, e são muitos aqueles que estão no altar de Deus, com 2, 3, 4 mulheres, com vida promíscua, roubando, fazendo todo tipo de atrocidades e de maldades, e o povo não consegue pegar, porque diz a Bíblia que existem pecados que vão ser pagos aqui, mas existem outros que só depois, porque diz a Bíblia que ninguém pode tocar no ungido de Deus, porque no ungido de Deus é Deus mesmo que vai tocar, é Deus mesmo que vai agir e vai corrigir. Vai chegar o tempo em que os falsos profetas dirão: em teu nome expulsamos demônios. A Bíblia diz: o tempo me impede de ler, mas a Bíblia diz claramente, eles vão chegar diante de Deus e vão dizer: eu não sou como aqueles pastores fracos, não, eu expulsei demônios aos montes, eu curei enfermos às multidões. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço, maldito. O nome deles não será apóstolo, não será bispo, não serão pastores, o nome deles será maldito. Maldito, você vai para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos, quando eu preparei. E vai ser muito forte essa palavra e esse sofrimento, porque não é para pessoas comuns que têm meio conhecimento, mas conhecimento profundo da palavra. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Pastores, nós precisamos derrotar esse gigante dos falsos profetas. Como? Não deixe ninguém fazer a sua agenda. Quem faz a sua agenda é o Espírito Santo. Não deixe ninguém mandar você visitar onde o Espírito Santo falou não visite. Não deixe ninguém mandar você orar onde o Espírito Santo falou não ore. E não deixe também sua alma cretina deixar de fazer aquilo que é sua obrigação e que tem que ser feito e que Deus mandou que tem que ser realizado. É hora de parar de se preocupar com as multidões de crentes decepcionados que já estão abraçados por esses gigantes e começar a pregar o Evangelho para nós através dos núcleos de multiplicação. Aqueles que não ouviram, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda têm condição, aleluia, de ouvir a palavra e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem está entendendo?
esta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Não vou perder hoje aqui o meu tempo de exortar pessoas que estão dormindo e ansiosas para acabar o culto diante de uma palavra como essa, sem perda de tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não poderemos perder o nosso tempo, pastores. Não há tempo. Esses gigantes vêm para nos paralisar e para nos fazer serem falsos profetas, para fazer acordos e negociações com o pecado, para que, embora nós não pratiquemos, nós o toleremos na igreja e comecemos a colocar pessoas cujas vidas não condizem com a palavra no altar de Deus para pregar, baseado em relacionamento de amizade, em financeiro, porque o momento é de crise, de dificuldade. Você tem que ficar firme, 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 firme. Quem está entendendo, diga glória. Gigante para encerrar. Glória a Deus. Se você aplaude o Senhor nessa noite, glorificado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra você não precisa aplaudir. A mim você não precisa aplaudir. Não precisa gostar de mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que gostar da palavra, amar a palavra. Aleluia. Se você gostar de mim e não amar essa palavra, seu destino é cruel. Aleluia. Mas se você não gosta de mim, porque as minhas palavras te incomodam, você que me assiste, você que me ouve, mas se essa palavra entra em você, então isso é o suficiente para uma mudança e para uma transformação na sua vida. É melhor gostar da palavra do que gostar de homens, esse ou aquele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Capítulo 24 e 12, versículo 12 de Mateus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que nós temos visto acontecer não é a falta de entretenimento. As igrejas já estão com bastante entretenimento. Não são falta de revelação, já há bastante revelações. Glória a Deus. Existem igrejas especializadas em revelações, em curas, em milagres, em expulsação de demônios, em entretenimento. Glória a Deus. Existem as mais variadas. E por que essa crise? A questão é a iniquidade. A questão é a raiz da perversidade. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e ele acha que está tudo resolvido, que ele pode ficar dentro de casa ou fazer o que quer na casa de Deus, que está resolvido, afinal de contas ele já é crente. É exatamente o catolicismo romano manifestado, onde a pessoa vai à missa domingo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Come da hóstia, não é verdade? E uma vez ali o problema dele está resolvido, então ele pode ficar uma semana à vontade, tranquilo, até o outro domingo. E poucos são os que fazem isso, a maioria nem isso faz. Ele apenas reivindica: não, eu sou católico, apostólico, romano, então isso já é suficiente. Não, você pode vir à igreja, você pode tomar ceia, glória a Deus, mas para você entrar no céu, você tem que santificar a sua vida, você tem que deixar o pecado.
Glória a Deus. Se você roubava, você não pode roubar mais. Se você tinha sexo fora do casamento, não pode ter mais. Você mentia, não pode mentir mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia fala de todos os pecados que fazem parte das obras da carne. E fala também do fruto do Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você sabe que eu fico apavorado quando pregamos uma palavra como essa. Eu vejo uma igreja, metade de uma igreja atenta. Eu vejo metade de uma igreja ligada, dizendo: meu Deus, a tua voz está sendo dirigida a nós. E vejo uma outra metade, meu Deus, completamente, não é que eu esteja olhando para mim, os olhos estão aqui, mas a cabeça não está aí, a mente não está aí, o raciocínio não está sendo feito, não é lógico, mas o meu desespero é humano. Deus já conta com isso. Jesus morreu por todos, mas nem todos receberão a salvação. Só tem um tipo de pessoa que receberá a salvação: aquele que aceitou Jesus, que entendeu a palavra, que santificou a sua vida, colocou a vida no altar e diariamente crucifica-se na cruz. Não faz o que quer, mas faz o que Deus quer que ele faça. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Joga no lixo. O próprio pai mata o filho por causa de drogas, do desespero. Os filhos matam os pais para pegar algum dinheiro e levar para comprar um pouco mais de droga e de crack. Estamos vivendo esse tempo onde você sai ali fora e um assaltante não respeita o suor do teu rosto, de um dia de trabalho, de um mês, de um ano, de vários anos de trabalho, e leva o seu carro, leva o dinheiro, leva o celular, leva a vida. Às vezes não só leva o bem, mas leva a vida da pessoa, porque a pessoa não reagiu. A pessoa às vezes teve só uma reação instantânea, mas ele matou, ele sente prazer. A gente que lida com esse tipo de pessoa, eles contam às vezes o sangue vem na boca, dá prazer, sai na madrugada dizendo: preciso matar alguém, preciso encontrar alguém para matar. E é por isso que a gente vê tanta morte. O que é isso? A iniquidade, a raiz da perversidade, que é filha do orgulho, da soberba, que está dentro de todo homem e precisa ser dominado, e precisa ser colocado debaixo dos pés. Por isso, quando a minha carne diz: eu quero isso, eu tenho que dizer: vou consultar a vontade de Deus. E quando eu descubro a vontade de Deus, eu digo para minha carne: não, e digo para a vontade de Deus: sim, mesmo que doa, mesmo que te machuque, mesmo que seja caro, mas vai chegar um dia, aleluia, que você vai estar sentado com Cristo nas mansões celestiais, e aqueles que não deram ouvido a essa palavra estarão no lago de fogo e enxofre que queimará eternamente. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Mas, pastores, o que me preocupa é a consequência da iniquidade na igreja. É a consequência desses pecados que não são removidos. E muitas das vezes, uma linha tênue que nós temos que resolver entre uma pessoa que está anos após anos cometendo da mesma forma. O que fazemos? O que fazemos? Tiramos o Acã, mas o Acã podia ter jeito, mas a família é muito complicado. Mas Jesus já dizia: não se preocupem, sejam sérios, falem a verdade, que vocês fiquem só, falem a verdade, porque quem vai fazer essa separação sou eu, o joio e o trigo. Porque se você tirar o trigo antes da hora, você pode também matar o joio. Então você deve pregar a verdade, mas
Mas não se preocupe, porque eu vou tirar o joio no dia da colheita final, no dia do arrebatamento, que nós aqui estamos falando nesta noite. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Você que não muda, que entra ano e sai ano e não toma posição diante de Deus, olha, Deus vai chegar o dia que Ele, como imã, vai tirar os seus filhos da terra, e quem ficar para trás, meu querido, minha querida, não tem ideia, vai se arrepender e vai dizer: se eu soubesse, pena que eu não criei, se eu tivesse crido, teria sido o crente mais tremendo e exemplar da face da terra. Quem entende isso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Por isso que você precisa entender o jejum hoje. Por isso que você precisa entender a oração hoje. Por isso que você precisa entender que a leitura da palavra é importante hoje. Por isso que você precisa entender que a igreja, vir à igreja é importante hoje. Porque naquele dia todos vão ver que era importante, mas nada se poderá fazer. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, eu nunca vou dizer isso. Se de fato isso acontecer, primeiro que eu não creio que se acontecer, eu nunca vou dizer isso. A minha Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, o príncipe dos demônios, e todos os demônios que caíram com ele, e todos os grandes homens da terra, Hitler, Nero, todos vão se curvar diante do Filho poderoso de Deus e vão dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todos vão dizer. Só que não haverá mais nada o que fazer por eles. Nós reconhecemos hoje, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu não sou o Senhor da minha vida, eu não sou o Senhor da minha casa, eu não sou o Senhor do meu corpo. Ele é o Senhor. Quem entende, adore e se expresse. Prejuízos imediatos para a igreja local. Aleluia. Glória a Deus. É interessante, mas dentro de algum tempo, muito poucas pessoas terão saudade do apóstolo Marcos e a sua simpatia. Muito poucas pessoas que hoje nos conhecem, que nós pregamos nos núcleos e tantos outros lugares, não vão se lembrar do que nós fizemos. Até porque o ser humano esquece com facilidade. Seremos lembrados por aqueles que tinham a mensagem que podia mudar a vida deles, mas eles não ouviram, eles não receberam. Quando esse dia chegar, nós precisamos estar de consciência tranquila. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a iniquidade, o inimigo da igreja, o último gigante, o primeiro gigante, a ciência multiplicada. O segundo gigante, perseguições. O terceiro gigante, o ódio religioso. O quarto gigante, os falsos profetas. E o quinto gigante, o aumento da iniquidade. Quando a iniquidade aumenta, o sintoma é: o amor esfria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando a iniquidade aumenta, o amor esfria. E eu quero te falar de 3 sintomas rapidamente, de uma igreja que foi abatida e está fria. Primeiro, ela não testemunha. Atos 1:8. Jesus tinha avisado os discípulos: vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Em Atos 1:8 vai dizer que quando eles fossem revestidos desse poder, aí então eles seriam testemunhas do Senhor. Quando eles estivessem cheios dessa unção, quando eles estivessem aquecidos pelo fogo, o Espírito Santo é fogo. Fogo é o contrário de frieza. Fogo é o contrário de frieza. Então, quando eles estivessem quentes do Espírito, eles iriam testemunhar. A apatia, líderes, pastores, pelos núcleos de multiplicação, é a manifestação da frieza de uma igreja iníqua, completamente coberta de iniquidade, e que essa iniquidade precisa ser arrancada pelo sangue de Jesus, pregado, confrontado, aleluia. Não mandamos pessoas embora, mas confrontamos, aleluia, a ponto de você ter que perder tudo, perder o salão, perder tudo, mas você tem que confrontar, você tem que arrancar a iniquidade, porque nós não estamos aqui para ganhar cheiro, nós estamos aqui para ganhar nome, nós estamos aqui para levar as pessoas para o céu, e se as pessoas não forem para o céu, não adianta nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma igreja está fria, a iniquidade está tendo sucesso quando ela não tem a capacidade de testemunhar de Jesus, de pregar o Evangelho. Um crente está dominado pela iniquidade quando ele não tem a capacidade de falar de Jesus. Quando é anunciado que domingo vai ter trabalho com os capitães, o novo ciclo começa, e isso não toca ele, isso é como se fosse dito para outras pessoas. Ele está completamente tranquilo, ele está tranquilo mesmo, aquilo não confronta absolutamente nada. É porque o morto não sente. Quem entende, diga glória a Deus. Você pode despertar uma pessoa morta e ela não vai sentir. Quem está entendendo, diga aleluia. Você só pode doer naquele que está vivo. Então quem, por exemplo, vai trabalhar domingo pela manhã e à noite, no segundo domingo, é isso, vai ser estabelecido o ciclo. Quem não pode estar na igreja, ele vai ficar triste, ele vai ficar doido, vai dizer: eu quero essa unção no dia que eu chegar de viagem, eu quero essa unção no outro dia, porque aquilo vai causar desgosto, tristeza, porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e quando ele está morto, ele não sente nada. Então a ausência do amor não é que está faltando isso ou aquilo na igreja, não. É o aumento da iniquidade, da raiz da perversidade que esfria a vida da pessoa. A segunda coisa que acontece está escrito em Malaquias capítulo 3 e versículo de número 7 e 8. Permita-me falar mais 5 ou 10 minutos. Depois dessa mensagem, eu estou satisfeito. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma dívida. Se o Senhor me levar, eu estou satisfeito. Quem entende, diga glória a Deus. Esta palavra é a palavra que pode desatar a sua vida. Quando uma igreja ela está dominada pela iniquidade, Malaquias 3 versos 7 e 8 diz assim: desde os dias dos vossos pais, essa coisa não é nova, isso é desde os dias dos pais de vocês, é iniquidade. Quem entende, diga glória a Deus. Vocês se desviam dos meus estatutos, vocês têm prazer em não obedecer os meus estatutos e não guardar o que eu mando. Tornai-vos para mim, para que eu possa tornar para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, aleluia. Quem está dizendo aqui não é o Marcos, não é o Felipe, não é o André, é o Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra. Mas vós dizem: em que havemos de te obedecer, em que havemos de consertar. E a palavra de Deus é assim: roubará o homem a Deus? Vocês me roubam. E dizem, e ficam dizendo: em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas alçadas. Por isso, com maldição, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, quando uma igreja está dominada pela iniquidade, ela não oferta, ela não dizima, ela não privicia. A pessoa faz essas coisas com a tranquilidade total. Ele vê todo mundo fazendo, mas ele não se sente incomodado. Para ele, pelo contrário, é um bando de trouxa que está ali fazendo, dando dinheiro para isso ou para aquilo, porque ele está morto, porque ele está morto, porque ele está morto. Porque quando um crente verdadeiro, ele está desempregado e ele não pode dizimar, ele fica: meu Deus, a minha maior alegria de ter um emprego não é o feijão, não é o arroz, não é o açúcar, não é o café, não é a água, não é a energia, é o dízimo do Senhor, é a oferta do Senhor, é o reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está vivo se expresse, quem está morto fica como está. Essa mensagem, aleluia, não é ditia, glória a Deus. E quem tem juízo a ouvirá, e nos encontraremos no céu em breve. Quem recebe essa palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa e para fechar: o que identifica que uma pessoa está fria está em Hebreus, capítulo 10. Abra sua Bíblia. Não quero usar das minhas palavras, mas usar das palavras de Deus. Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 25, está escrito exatamente assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais agora, quando vocês estão vendo que se vai aproximando aquele dia. Aleluia! Quem está entendendo esta palavra? Glória a Deus! Glória a Deus! Como ficar frio? Como ficar em casa? Como não vir à igreja? Como se a casa do Senhor fosse um compromisso indesejável, um peso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um clube social. Vou quando estou com vontade. Assim de crentes. Vou quando estou com vontade. Vou quando estou bem. Tem outro lá que faz por mim o que eu devia fazer. Mas a minha Bíblia, a sua também diz: não deixe a sua congregação, como é costume de algumas pessoas, mas vocês devem admoestar uns aos outros. Vocês devem chamar a atenção um dos outros e dizer: por que você não está indo para a casa do Senhor quando está se aproximando o dia dele voltar? E você deve certificar nele, ao invés de massagear o ego, ao invés de ficar adulando crente querendo ser adulado. Tem que dizer onde está a sua responsabilidade. O dia está chegando, o dia está chegando, o dia está chegando, e você está deixando a sua congregação, como é costume de algumas pessoas. Não, você 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 não.
discípulo dessa igreja ou de uma outra, você diga: volta para a sua congregação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Verso 26. Porque se ficamos nesses pecados voluntariamente, se você ficar repetindo essa novela, se você continuar repetindo, depois de você ter o conhecimento total dessa verdade, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pessoas estão, bispo, se arriscando. As pessoas estão brincando de ser crente. Você conhece gente antiga na fé, que não tem o mínimo compromisso, o mínimo temor de Deus. É tempo de mudança. Aleluia. Quem está aqui tem que saber por que está aqui. Não é por causa da amizade com esse coleguinha, esse irmão, essa irmã. Isso é bom, isso ajuda, isso traz, mas não pode permanecer. O segredo é Jesus. É Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Aleluia, que vai vencer. Eu tenho a palavra para você que vai vencer. Um versículo para você. Um versículo para você que já decidiu: eu vou chegar no céu. As pessoas estão decidindo se serve isso, se serve aquilo, se faz isso. Você já decidiu. Eu e minha casa, nós, os outros eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, você que tomou essa decisão. Mateus 24:13 diz assim: mas aquele, aleluia, mas aquele que perseverar, não é aquele que começou, não é aquele que desenvolveu, mas parou, mas que vai parar. Não são esses jovens, essas mocinhas, esses rapazes, aleluia, que hoje estão aqui, obrigado pelas mães, pelos pais, mas que, se não conhecer Jesus, daqui a alguns meses ou anos, estão aos braços de um charlatão ou de uma bandida aí fora, para arrancar a sua vida, sua virgindade, sua fidelidade, seu amor ao Senhor. Não! Não são para esses. Não são para esses diáconos que hoje são diáconos e amanhã são críticos da igreja. Aleluia! Hoje são evangelistas, hoje pertencem a essa igreja e amanhã são inimigos ferreiros de Jesus, inimigos ferreiros do apóstolo, inimigos ferreiros da igreja. Aquele que perseverar. 2016 e 17 e 18 e 19, até Jesus voltar, firme, firme, firme. Firme quando as coisas estão bem, firme quando as coisas estão ruins, firme quando está com saúde, firme na enfermidade, firme hoje solteiro, firme amanhã quando casar. Hoje dá pavor quando o pastor recebe um casal dizendo:
Nós estamos orando para assumir compromisso. Meu Deus, de 10 não sobra 5. Relacionamento vem para arrasar. Um bom diácono, um bom irmão, uma boa irmã, é uma questão de pouco tempo. Batizamos a pessoa nas águas, damos um ensino, mas de repente, onde está? Como Deus falou para Adão, isso não é um problema seu não, pastor, isso não é um problema seu não, capitão de 10, e você tem lutado, você tem praticado essa estratégia. Deus passou por isso, deu a Adão tudo o que ele precisava, visitava Adão todo dia. Meu Deus! Você está pensando o quê? Você vai fazer melhor do que Deus? Deus visitava Adão quantos dias por semana? 7. E o que Adão fez? Desobedeceu a Deus, e Deus disse: onde estás? Onde está o irmão fulano? Onde está a irmã fulana? Onde está o cicrano? Onde está o beltrano? Onde está? Aí alguém diz: olha, pastor, faltou amor na igreja. Oh, pastor, faltou reuniões de churrasquinho. Oh, pastor, faltou visita sua. Oh, pastor, faltou isso, faltou aquilo. Não faltou, sobrou pecado, iniquidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Transferência de responsabilidade. Os homens de Deus que estão no altar por esse país afora, em jejum, em oração, os jovens da igreja que estão aí orando, fazendo a obra de Deus. Olha só ao seu redor, quantas moças e rapazes servindo exemplarmente ao Senhor. Eles são os culpados pelo filho da Beltrana, do cicrano, não está na igreja. Não. Culpado é a iniquidade familiar que abateu na sua casa através de seus antepassados, e você deu sequência e não quebrou. Com a vida no altar, com a vida de jejum, de oração, porque era muito pesado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. A minha alegria é que essa mensagem não é apenas para vocês, são para todos aqueles que estão nos ouvindo agora e têm juízo. Eu, se eu fosse você, eu sentava com a sua família, com aqueles que não vieram na igreja, e se tivesse debaixo do seu poder, exigia que pelo menos uma vez ouvisse essa palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Atitude, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atitude, igreja. A palavra de Deus é clara. É preciso decidir. É o momento de você decidir. Estamos vivendo rumores de guerras, crises. Em que isso tem nos assustado? Nada. Não pode nos assustar. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
tem uma história para você me contar aqui. Apóstolo, eu quero contar a minha história é terrível. Eu sou o único fora a exceção. Não tem uma história a ser contada aqui. Que o gigante não pode cair. Só que você tem que se posicionar. Você tem que pegar as pedras. Você tem que usar o nome do Senhor. Você tem que enfrentar o gigante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entende, pastor? Muito mais fácil ser Saul, não é verdade? Muito mais fácil ser Saul. Ver a situação, ver o gigante e recuar. Um exército inteiro paralisado. O inimigo também não é doido. Ele não é doido de vir aqui também. Ele vai ficar falando de lá, porque ele no fundo ele nos respeita também. Ele não é doido de vir aqui. Nós somos fortes também aqui. Mas eu não tenho coragem de ir lá. Entende? Mas Davi, cheio do Espírito, nós estamos precisando de crente cheio do Espírito Santo. O apóstolo, a igreja está precisando de pedreiros. Se viesse para a igreja um tocador de trompete. Se viesse para a igreja um profissional de som. Se viesse para a igreja um profissional de colocar. A igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa de homem de Deus e mulher de Deus e de gente cheia do Espírito Santo. Já tem muito Saul, muito Abner, glória a Deus, muita gente importante, muito general, muito soldado, muito guerreiro, covarde, com medo. Precisamos de Davi, pequeno, sem experiência, aleluia, sem armadura, mas cheio do Espírito Santo. É disso que a igreja precisa. Quem recebe essa palavra, levante do seu lugar. Aleluia. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu não sei se eu estou diante de uma igreja vivo ou morto, filho que Saul ou Davi. Mas eu sei que entre vocês existem homens e mulheres que têm pago o preço, que são determinados. Eu sei que entre vocês tem pessoas que ao ouvir essa palavra estão dizendo: Deus, a minha vida muda hoje. Aleluia! A minha vida muda agora. Eu estou desafiado. Eu entendo essa palavra. Eu não posso voltar ao culto com a mesma cara de pau na próxima semana, meu Deus. Chacalava solecaia lá na sua. Decafacia lava solecalamanas. Aonde está você, meu irmão, minha irmã? Onde está a voz dessa igreja? Esse silêncio